Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos novamente em Seu nome, nos agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus sempre conosco, e assim, juntos, mais uma vez, podemos exercer nosso aprendizado com o Evangelho, com Joana de Ângeles, e sempre vos agradecendo pela oportunidade concedida. Assim, Pai, nessa noite, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos agradecendo já a presença de vocês, que maravilha. Estamos juntos, iniciando uma semana. Então, nossa boa noite é para a Silvana Martins, Bárbara Santana Neri, vai para o Roberto Lara Ribeiro, também vai para o nosso querido Barros Maurício, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Sandra Oliveira Vita, Carlos Santana, e tantos quantos de vocês estão conosco, já desejando boa noite, já estando simplesmente também conosco aqui, claro, sempre uma alegria nós podemos estar juntos. E assim, eu e Célia, que aqui estamos, mandamos uma ótima noite para vocês, e também ao Carlos Eduardo Aragão, ao Roberto Lara Ribeiro, vocês que já estão aí se reunindo, ou estamos nos reunindo para mais um encontro, e nesse encontro, como sempre, falando do Evangelho, falando também a respeito de Joana de Ângeles, sempre muito bom estarmos juntos com esta finalidade, Então, amigos, o que nós vamos ver hoje? Nós vimos na sexta-feira, iniciando o capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, reconhece-se a árvore pelo fruto. E hoje nós vamos ver prodígios de falsos profetas. E, claro, sempre houve, e vão existir por muito tempo, os chamados falsos profetas, que vai ser então objeto do nosso estudo de hoje, do aquilo que a gente trouxe. E na sequência, Joana de Ângeles, do livro Desperte, Seja Feliz, arrependimento e reparação. Arrependimento e reparação. Olha aí, nosso boa noite, Fábio Fidelis e Marisa Bueno, Sandro Machado também. Nosso boa noite para todos vocês que estamos aqui, então, mais uma vez e alegremente nos reunindo. Vamos ver o que o Evangelho nos fala, mas antes, claro, esperamos que esteja tudo bem, com vocês, família, saúde de todo mundo. Tenham tido aí um ótimo final de semana, aí que foi bom para descansar, para reunir o pessoal, tá bom? Nosso abraço aí também ao Sandro Machado, que já deixa o seu boa noite, e vamos aproveitando o momento para vermos o que fala o Evangelho sobre prodígios dos falsos profetas. Vamos ver então o que nos fala. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais. Aqui, fora esses fenômenos excepcionais, fora da lei de Deus, as leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não se pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que os próprios eleitos sejam por ele enganados, isso resultaria que poderão fazer o que Deus faz,
Os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por um sobrenatural. Maravilhoso, miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram-se em proveito da sua ambição, do seu interesse e da sua dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos o prestígio e um poder supostamente sobre-humano de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar dos conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Pois é o que nos fala aqui hoje sobre prodígios de falsos profetas. E, como bem sabemos, muitos que estão aí fazendo e acontecendo, na realidade utilizam-se de outras circunstâncias para assim arregimentarem mais os chamados seus fiéis. Quando se fala, claro, em prodígios ou em coisas que são fora da realidade, espetaculares, miraculosos, isso sempre acaba surpreendendo. Olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E a novidade em si sempre foi um fator de atração. Mas é claro que nós todos estamos sujeitos às leis de Deus, ou às leis naturais, as leis da física, as leis da química, daquilo que acontece em biologia, em decorrência, claro, da aplicação das leis da física, da lei da química e de tudo aquilo que nos cerca. Então nós estamos vivendo nesse mundo e todos nós, independentemente de como somos regidos pelas leis naturais. Eventualmente ocorrem fenômenos diferentes daquilo que seria o natural. Cristo, quando esteve conosco, realizou uma série de milagres, mas absolutamente dentro das leis naturais, utilizando a sua capacidade, utilizando o seu desenvolvimento espiritual e, claro, a fé daqueles que também se acercavam dele para efetuar todas aquelas curas. Mas nós sabemos que nos dias de hoje há muito mais, entre aspas, aquilo que nós chamamos de truques, do que praticamente de algo absolutamente natural ou um milagre que seja assim realizado. E a gente sabe que a própria Igreja Católica tem lá os seus cuidados, depois de investigação, etc, e fazem as suas próprias expensas, e com os recursos que têm, segundo os dogmas que seguem, terem reconhecimento de milagres e assim canonizam santos, etc, como a gente bem sabe, e isso decorrer de toda a história, isso não é novidade para ninguém, para nenhum de nós. Mas aquilo que é novidade muitas vezes excita e aparece como extraordinário. Então, quando, por exemplo, o primeiro telefone conseguiu se falar de um lugar para outro, fala, nossa, como que isso pode acontecer? Eu aqui falando em outro lugar, ou quando se acendeu a primeira luz elétrica. Tantos fenômenos que são absolutamente naturais, claro, conduzidos pelas descobertas, pelas invenções do próprio homem.
Então nem tudo que é espetaculoso, na realidade, vamos encarar como um milagre. E são grandemente aí explorados e descritos muitos desses pretensos milagres como sendo absolutamente truques, né? E a gente tem que tomar o cuidado sempre de analisar com razão, analisar à luz do conhecimento, por isso que é tão fundamental conhecermos, sim, conhecermos bem sobre aquilo que nós estamos nos dedicando para não incorrer em erro ou, como se diz, né, ser levado ali pela onda, A ciência está se desenvolvendo extraordinariamente, nós sabemos disso, estão aí todos os recursos à nossa disposição. Hoje atinge-se uma idade média muito alta, né, praticamente dobrou sobre determinado tempo atrás, quando a vida média do ser humano, em certos casos, era de 35, 40 anos, não se vivia mais do que isso, dadas as condições, né, sanitárias, de vida, alimentação, enfim, de tudo. Hoje estamos aí no seu, nem sei direito, 70 para 80 anos, uma coisa assim. Mas por quê? Devido ao próprio desenvolvimento da ciência, facilitando, claro, a solução de muitos problemas de origem física, orgânica, para nós, resultantes das nossas doenças, a existência de vacinas que evitam a ocorrência de muitas doenças, né? Então isso vai fazendo com que a vida média do ser humano teve esse aumento com o decorrer do tempo. Claro que para nós é muito bom, mas por outro lado, né, para aquele pessoal, nós que recebemos nossas aposentadorias, o governo tem que estar também atento a isso, e conforme vai aumentando a vida média da humanidade, né, do ser humano, também a questão da aposentadoria tem que ir elevando, porque senão acaba achatando a coisa. O ser humano vive uma quantidade maior de tempo, mas vai aposentar com um tempo muito curto. E ainda tendo um tempo hábil para trabalhar, para render, né, para fazer aquilo que pode fazer. E isso causaria um problema social muito grave, como em alguns países acontecem. Também vamos dizer assim, pela população estar se tornando mais idosa. Então é uma série de situações. Então, o que nós temos a prestar a devida atenção? Especialmente quando se fala em questões religiosas, e somos todos muito levados pela nossa fé, claro, especialmente nas questões religiosas, nós precisamos ter critério, precisamos ter conhecimento, precisamos estudar um pouquinho, conhecer, para analisar se aquilo que dizem que ocorreu em tal lugar, se realmente é passível de acontecer, se não é um desses falsos profetas querendo ali arregimentar, né, mais pessoas. Mas enfim, estamos sujeitos, tudo isso. Mas existem muitos recursos que nos auxiliam nessa tomada de decisão, e para isso que a própria ciência está aí, e é aquilo que a doutrina fala, né? A doutrina caminha lado a lado com a ciência na explicação dos diferentes fenômenos que aí já existiram e que podem perfeitamente estar ocorrendo ao nosso lado. E aí é todo critério na análise, né, daquilo que nos apresenta. Ok? Muito bem, amigos, vamos aqui abraçando, dando boa noite também para Cirlei Cordeiro, para Janaína, Cia. Janaína eu vi aqui, está aniversariando, né, Janaína? Então, muito bem, e também temos aqui boa noite da Janaína, da Cirlei Cordeiro. E vamos ver então o que Joana de Ângeles nos fala, porque nós temos aniversariantes, como eu falei, a Janaína. Deixa eu ver aqui na minha agenda, né, Janaína? Olha aqui, a Janaína faz aniversário amanhã, aí, dia 7, está aqui conosco, então nosso abraço já também aí para você, viu, Janaína? Que Deus abençoe muito, 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 e claro, a todos os aniversariantes, como nós vamos falar, mas eu aqui, né, vi o nome dela ali, já me lembrei que na hora que eu fui colocar no computador, tem o texto, a gente faz a marcação para a pessoa também receber lá a chamada, né, da live que a gente está fazendo do encontro. Tá bom? Então, um abraço aí para Janaína. E olha, Joana de Ângeles. Ei, Joana de Ângeles, hoje fala para nós sobre arrependimento e reparação.
Quem de nós já não fez alguma coisinha que se arrependeu depois? Nosso abraço também para Simone Inês Schroeder, que também aí está conosco. Joana de Ângeles vem falar, a Simone também faz aniversário, né? Simone, um grande abraço, aproveitando já aí para você também. No final nós vamos relacionar todos vocês e mandar aquele abração aí. Mas a gente adianta aqui também, tá? Então, como eu vinha falando, quem de nós já não fez alguma coisinha de que se arrependeu? E depois, que fez? E agora? O que eu faço? Depois que fez a coisinha errada, o ideal é reparar, pedir perdão, se prejudicou, ver o que se pode fazer, e tudo isso exige de nós algo que algumas vezes é bem complicado para nós, que é superar a nossa vaidade, o nosso orgulho especialmente, exercermos nossa humildade e procurarmos reparar. Mas vamos ver o que Joana fala aqui para nós? Vamos ver. O arrependimento sincero constitui a elevada conquista do sentimento humano. Amadurecimento da razão e da emoção. O arrependimento surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação a outrem. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, é isso que a Joana falou. É uma falha que nós tivemos, mas que já se explica primeiro pela falha pessoal do julgamento, pela atitude que tomamos em função daquilo que achamos e já determinamos, e na conduta com relação a outra pessoa. Então passa por essas fases, por aquilo que a gente analisa, julga, por aquilo que a gente faz e que conduta temos a partir do momento que realizamos e nos arrependemos. O indivíduo, diz ela, certamente tem o direito de errar, condição normal da sua humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso significa primitivismo, permanência no estágio do instinto. À medida que o discernimento propele o ser à visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. O arrependimento, no entanto, não irrompe abruptamente nos sentimentos de quem delinque. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso, e logo passa, ou medo das consequências do gesto pernicioso. A imprevidência, a imaturidade, a rebeldia conduzem ao crime pela falta de reflexão, pelos efeitos do orgulho ferido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e de aturdimento. Somente quando a consciência desperta e pensa nos danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo. Simão Pedro negou conhecer Jesus, é verdade. Porém, arrependendo-se, entregou-lhe toda a experiência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da Igreja da Revelação espiritual. Maria de Madalena vivia na luxúria e na licenciosidade, cercada de loucuras e paixões. Conhecendo o Mestre, arrependeu-se, renovando-se e reparou, tomada pela lepra, os males que fizera a si mesmo. Zaqueu, o cobrador de impostos, ele espoliava suas vítimas com taxas altas. Arrependendo-se após o contato com o Senhor, recuperou-se, tornando-se exemplo de abnegação e de bondade. Judas Iscariotes, após trair o amigo, arrependeu-se e, sem estrutura moral, enlouqueceu, arrojando-se ao suicídio infame. Há corações cujos enganos são tão graves que, ao descobrirem a terrível insensatez em que vivem, arrependem-se. No entanto, destituídos de equilíbrio emocional, mergulham no sentimento exacerbado e perturbam-se mentalmente por fragilidade emocional.
O arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Manifesta-se mesmo de forma inconsciente, mas nas mais variadas situações e circunstâncias existenciais da criatura. Deixar-se conduzir sem preocupação, em todos os instantes, é demonstração tácita de fé na vida, nas pessoas, em todas as coisas. Todavia, quando se torna necessário racionalizá-la, transformando-a em equipamento consciente para o comportamento, quase sempre assomam dúvidas e conflitos que tentam perturbá-la. O homem e a mulher necessitam de fé, sob o influxo da razão, para conseguirem a harmonia íntima, para avançarem com segurança, para promoverem o progresso próprio, assim como da humanidade. Em face de tal imperativo, é-lhes imposto o dever de pensar, de estudar, de reflexionar, conseguindo resistências morais para enfrentarem os momentos difíceis. Enfermidades, solidão, desemprego, inquietações, infortúnios. São momentos difíceis, como diz aqui para nós Joana de Ângeles, mas que precisamos enfrentar, como ela mesma diz aqui, com o espírito tranquilo. A criatura que avança na terra sem fé é como embarcação sem bússola, flutuando a esmo. Fé natural é fenômeno pertinente ao ser que pensa. É o que fala para nós aqui Joana de Ângeles. E fala e deixa bem claro essa nossa necessidade, como inclusive já tinha ali falado na questão do Evangelho de hoje, que nos fala sobre falsos cristos, falsos profetas, e ela fala aqui, e de novo nos fala isso, que o homem e a mulher necessitam da fé. Claro, todos nós necessitamos não acreditar, mas sob o influxo da razão, para conseguirem harmonia íntima, para avançarem com segurança, para promoverem o progresso próprio, assim como da humanidade. Então é por isso que nós precisamos dessa racionalização dos nossos pensamentos, que vão nos direcionar a atitudes com segurança. Aquela segurança que nós precisamos ter ao tomar nossas decisões, especialmente quando se trata de fé. A fé é algo que aparece nas mais diferentes situações, e claro, fé nas mais diferentes coisas, mas especificamente na questão religiosa para todos nós, que é um pilar, essa grande realidade muito forte, tem que ser muito sólida, né, na nossa maneira de ser, de pensar, porque vai direcionar a nossa maneira de agir. A fé direciona a nossa maneira de agir. Então essa fé consciente, essa fé raciocinada, essa fé é baseada naquilo que Jesus nos falou, quando falou simplesmente ama o próximo como a si mesmo, faz o bem sem olhar a quem, é uma fé que não nos permite errarmos conscientemente. E se nós erramos, é necessário essa reparação em cima de nosso erro, que advém pelo arrependimento. Agora, como disse, há muitas pessoas que vão num barco, né? Vai para lá, vai para cá, deixa a vida acontecer, deixa a vida me levar, e não se importa com lá muita coisa, e faz e acontece o que acontece, infelizmente, com eles. Mas para nós que procuramos pensar um pouquinho, né? Para todos nós, é preciso ter, sim, esse raciocínio lógico para impedir que nós cometamos erros de julgamento, consequentemente tomemos atitudes erradas que posteriormente vão nos pedir a reparação. E quem pede reparação? Não é aquele que a gente prejudicou especificamente, mas é a nossa própria consciência. É esse alerta, né?
como a gente sempre diz, está ali, para nos cutucar dizendo: você fez uma coisa que não devia fazer. Precisa agora acertar a consequência do erro cometido. E é o que Dona Joana nos fala hoje, em arrependimento e reparação. Então estejamos atentos para evitar dissabores na nossa caminhada, causadas obviamente por nós mesmos, muitas vezes por nossa imprevidência, por nossa falta de aplicação do conhecimento. Não vamos dizer que não tenhamos o conhecimento, mas muitas vezes deixamos de lado o nosso conhecimento em função daquilo que queremos, que precisamos, que necessitamos de qualquer coisa, e fazemos coisas erradas. E pior, conscientemente, né? Evitando sempre a situação ideal. E assim, amigos, dia 6 de outubro, olha só, 2 meses, o fim do ano já está aí, né? 3 meses, outubro, novembro, dezembro, 6 hoje. Quando a gente voltar quarta-feira já vai ser 8, quando a gente chegar na sexta-feira já vai ser dia 10, e lá se foi o terço do mês, e assim vamos caminhando rapidamente. Mas hoje faz aniversário quem? Olha aqui, Denise Zerbeto, André Mendes, a Marilda Fabiane faz aniversário. Isso aqui a Célia mandando um beijo para a Marilda, conhecida nossa, que Deus abençoe, viu, Marilda? Um grande abraço de nós aqui. E também a gente manda aquele abraço abraçado para o João Arena, lá de Rio Claro, que a gente conhece desde pequenininho, a gente que era criança pequena lá em Rio Claro. Um grande abraço, viu, João? Chamada de Joãozinho. Hoje não está tão Joãozinho assim, né, João? Também nosso abraço ao Benedito Otávio Silva Maia, Silvia Ferreira, também aniversariando hoje. Lázara Baicala também, né? Nosso abraço para Lázara, que aparece aqui, sim. De vez em quando aparece a Lázara. Quem mais? Olha aqui, amanhã agora, dia 7, a Madre Dáurea Freitas, o Américo Pimentel das Neves, Francisco Alves dos Santos, também a Giovanni Barreto, conhecido nosso lá do Banco do Brasil, já de décadas, né? Então a gente manda aquele abraço, né, certo? Também para o Giovanni, né? Também para nossa prezadíssima esposa, né? Do nosso querido Giovanni, a Jamile Sampaio, acho que Sampaio, não sei o nome dela. Meus queridos baianinhos, então um grande abraço para vocês, viu? Que Deus abençoe, abraço meu da Célia. Também aqui a Marina Lazani, a Bruna Brito, Márcio Birajara, a Janaína Cício, já cumprimentamos, Simone Neischlager também, e o Helder Eduardo também fazendo aniversário, a Nete Carvalho está aqui nos assistindo, Sandra Camargo também, Eliseu Gasparini. Um grande abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, e a gente manda aquele abraço, coração a coração, dos aniversariantes, desejando uma vida longa, iluminada, né, sob as bênçãos de Deus, e que plantem lá as boas sementes para que a colheita seja farta e boa e saborosa. Nosso abraço a todos vocês, meus queridos, nossos queridos aniversariantes de hoje. E é isso, amigos, nesse cumprimento então aos aniversariantes, vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Então, o encontro onde nós falamos pelo Evangelho dos falsos profetas, falamos depois com Joana de Anjos trazendo o assunto dos nossos erros, arrependimentos e reparações necessárias. E agora chegou aquele momento então de nós agradecermos a Deus por esses momentos que passamos juntos, e além desses momentos que estamos passando juntos, também agradecer pela vida, agradecer pelo nosso dia, agradecer pela nossa saúde, por estarmos aqui neste mundo ainda, e também por toda a companhia dos nossos queridos irmãos, seja no plano espiritual ou aqui ao nosso lado. Então vamos para o nosso momento de oração, nosso momento de recolhimento, esse momento que a gente vai levar um pouquinho de nós também lá para o Pai. E vamos levar também o nosso carinho, nosso reconhecimento das necessidades dos nossos irmãos que estão conosco no dia a dia, daqueles que nos pedem, que a gente faça aquela prece, oração tão importante que sai do fundo do coração. E que abraça aqui também o Adriano Santos, que também está aqui conosco. E nessa prece, vamos abrir nosso coração, vamos nos tranquilizar, fechar um pouquinho nossos olhos se for possível, até porque o horário, um horário de jantar, então às vezes é difícil. Mas, em pensamento, estaremos juntos, levando nossa prece e orando por aqueles que nos pedem, familiares, amigos, e mesmo às vezes que não nos peçam, mas que nós conhecemos as necessidades no momento difícil
que muitas vezes nossos familiares e amigos passam, assim como nós passamos, não é? Então vamos orar, vamos mentalizando aí, vamos levar o nosso carinho no nome das pessoas até nosso Pai, aqui com o Claudemir Ruiz, Janaína Vieira Furlan, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Milha, Tercílio Tonello, nossa irmã, também o Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins, também o Maurício Barros, Adriana Donabela Basco, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esfer, também Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, a Jéssica Svenson, Orlando Lameu, Elane Peroni, Eliana Saldanha, Vanini Colucci, Mirela Nicolussi, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Gomes da Silva, Cláudio Canef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, também para o nosso prezadíssimo Bonetti, pelo nosso prezado André, também em recuperação, todos em recuperação e nós também. Vamos nos recuperando, né, do nosso cansaço do dia a dia, do trabalho. Já falei, Jandira Svenson, a Jandira Vieira Furlan, já foi citada. Então, vamos levar nosso coração, nosso sentimento, nosso amor até nosso Pai, agradecendo, mas também pedindo, tá? E Ele dá aquilo que nós precisamos com toda certeza. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez estamos juntos, Pai, para vos agradecer, Mestre Jesus, vos louvando pela vida que nos concedestes em agradecimento, agradecendo sempre a companhia de Mestre Jesus. E sim, Pai, felizes estamos porque nesse momento todos nós, em nossos lares, nos reunimos em uma força única, uma vibração amorosa sem igual, levando nosso amor a vós, mas levando também nossos pedidos, nossas preces, nossas súplicas, pedindo o seu amor, suas bênçãos a todos nós, seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, um especial carinho aos nossos queridos aniversariantes desses dias, também a tantos e tantos pais que trazem seus filhos amorosamente a este mundo. Abençoa assim nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que já nos deixaram, que estão no plano espiritual, assim como para lá estão indo nossos irmãos, que aqui cumprindo a sua caminhada retornam ao mundo espiritual. Abençoa a todos, Pai, abençoando e fortalecendo também a todos esses que em nosso coração aqui colocou seus nomes, mentalizando, falando, porque todos precisamos sim de suas bênçãos, como nossas famílias tanto necessitam. Todos os seus filhos caminhando por este mundo são necessitados para que possamos juntos resgatar tantos erros e evitar a ocorrência de novos. Abençoa assim, Pai, o coração, a mente, as decisões de todos os dirigentes de todas as nações. Abençoando ainda nossos irmãos que estão procurando trabalho, abençoando aqueles que amorosamente nos dão o trabalho, claro, todos os seus filhos que cumprem com alegria aquilo que precisam do trabalho, muitas vezes tão arduamente conseguido. Assim pedimos, Pai, que abençoeis nossas casas de oração, abençoando ainda nossos irmãos que estão vindo a este mundo e que se juntam a tantas crianças, jovens, adolescentes procurando definir o seu caminho, mas que seja sempre um caminho onde se faça presente com sua força o amor, o perdão,
a paciência, a tolerância, a caridade, a indulgência, a fraternidade, a solidariedade, a sabedoria, e que juntos possamos recuperar este mundo que criastes para nós e que já tanto prejudicamos. Por isso, Pai, nós pedimos amorosamente as suas bênçãos sobre todos nós, para que consigamos, sim, enxergar as bênçãos, as belezas que colocastes para nós, para que consigamos ouvir aquilo que nos chega aos ouvidos, que saibamos, sim, filtrar aquilo de importante para o nosso dia a dia. E que da nossa boca, Pai, saia sempre palavras amorosas e atitudes que possamos tomar para auxiliar nossos irmãos. Por isso, levamos a vós esta prece, assim dizemos: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça, do amor, para sempre. Que assim seja, amado Pai. E humildemente pedimos que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os Seus filhos, encarnados, desencarnados, neste mundo, em Seu universo, onde estiverem, como estiverem. Possamos sempre, Pai, ser merecedores de Suas bênçãos celestiais, Seus bálsamos de luz que curam o nosso corpo físico, que harmonizam o nosso corpo espiritual, nossa mente, e que sim, harmonizados, que harmonizemos nossos lares, onde formos, levando o Seu amor. Abençoa assim nossos anjos guardiães, os bons espíritos e todos os nossos irmãos, perdidos em sua caminhada, que precisam retornar ao caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, Pai, por toda a eternidade. Que assim seja, por sua graça sobre todos nós, em todos os momentos, agora e sempre. E é isso, queridos amigos, né? Nosso abraço a todos vocês. Estamos aqui cumprimentando, né, o Eliseu Gasparino, também, Sidney Cordeiro, deixando seu boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Então, uma alegria muito grande poder estar juntos mais uma vez. Ouvimos um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, não é? E aí vamos aprendendo, que consigamos, né, no exercício do aprendizado, como foi objeto hoje, né, do Evangelho, falando sobre falsos profetas, depois Joana de Ângeles sobre arrependimento, possamos sim, pelo nosso conhecimento, arduamente às vezes, né, trabalhado, tomarmos nossas melhores decisões, evitando depois arrependimentos, evitando que nosso consciente fique apontando aquele dedinho para cada um de nós. Então, aqui eu e Célia queremos agradecer a vocês por mais essa oportunidade abençoada de estarmos juntos. Deixamos um beijo muito grande para todos vocês. Lhe abraço, coração a coração. Recebemos os seus também, viu? E marcamos o encontro para quarta-feira, quando estaremos, com a graça de Deus, com saúde, mais uma vez juntos, para mais um pouquinho do Evangelho, mais um pouquinho de Joana de Ângeles, para nós mesmos. Amigos, uma linda noite para todos vocês, desejamos uma ótima terça, uma quarta-feira de muita paz e muita saúde, e que Deus nos abençoe a todos, como sempre tem abençoado. Linda noite a todos vocês, bom descanso, que a paz do Senhor esteja sempre conosco, seja sempre conosco em todos os lugares, todos os momentos em que repartamos essa paz, esse amor que graciosamente recebemos. Linda noite, bom descanso e até quarta-feira. Tchau.